Olá, mulheres que brindam. Boa tarde. Hoje trouxe uma convidada para conversar com vocês. Eu tô sempre por aqui ajudando vocês, mas hoje eu trouxe uma pessoa especial. Uma pessoa que está envolvida com os empresários grandes e que vai falar pra gente como que é conversar com essas pessoas. Como que a gente vai ser quando a gente deixar de ser uma empresária pequena? O que será que eles pensam? O que será que ela tem pra gente? Karina já tá por aqui. Hoje a gente tá aqui para aprender. O que será que a Karina vai trazer pra gente? Maria chegando, dando um tempinho aqui pra turma ir entrando. Live no meio da tarde, né? A gente não sabe quem estará presente, quem vai assistir gravado, mas o que importa é o aprendizado. Hoje a gente vai falar 3 passos para se tornar grande. Será que... Deixa eu ver se eu consigo chamar a Karina, gente, aqui, só um minutinho. Você já deu 1? Já deu 2? Não deu nenhum desses passos? Até eu tô curiosa. Será que eu errei? Oi, Mari, tá me ouvindo? Oi, Karina, boa tarde. Tô te ouvindo sim, tá ótima. O som. Tudo bem? Deixa eu botar o outro, que a pessoa não tá ouvindo direito. Agora acho que eu tô. Tá bom agora? Que prazer estar aqui contigo. Obrigada. Seja bem-vinda aqui ao grupo das mulheres que brindam. Hoje a Eu gente vai amo essa brindar o mulherada. encontro. Vamos brindar um encontro incrível aqui, brindar o aprendizado, brindar o compartilhamento de informações. A minha tem um formatinho diferente, ó. Esse joguinho de taças aqui ficou no meu armário anos, viu? De enfeite. E aí eu não brindei muitas vezes, porque eu guardava as taças para o enfeite, gente. E agora eu tenho taça até no almoço. Tem taça para brindar a todo momento. Hoje a gente tem o tema, né? É com água, horário de serviço, né? Não dá para se embriagar, mas depois a gente marca o encontro para a gente poder virar um vinho. Porque mulheres que brindam é isso, gente. Brindam a vida, a liberdade, celebra, né, os momentos. Tá chegando aqui, ó, Rosana. A Rosana já foi minha cliente, já me conhece. Tá sempre aqui comigo. Deixa eu A mudar Cleo, aqui. que linda! A mulherada quer brindar. Tá pensando o quê? Tem aquelas que não estão muito afim, né, Karina? Mas aí a gente oferece um vinhozinho, um champanhe, de repente água para começar, né? Tem gente que precisa começar com a água. E tudo bem. E hoje a gente trouxe um tema, né, que, assim, me dá muita vontade de aprender, e é por isso que você está aqui, até para me ensinar também, quais são, finalmente, esses 3 passos para a gente se tornar grande. Porque se a gente não dá, as coisas não vão fluir, né? Então, deixa aí Com para você falar um certeza. pouquinho, Karina. Mari, primeiramente, mega obrigada pelo convite. Eu me sinto super honrada de estar aqui com você e ajudando essas mulheres que brindam, porque elas não sabem ainda, mas eu acredito, a Mari sabe disso, que uma grande empresa foi uma empresa que começou pequena. E isso é muito verdade. Quando a gente olha para as empresas grandes, a gente acha que já começou assim. Não, gente. Tem muita empresa que começou do nada. Começou do zero, igual vocês. Normalmente, os empresários e empreendedores começam sozinhos, fazendo tudo, absolutamente tudo. Que eu tenho certeza que um monte de vocês faz isso. E isso não é um problema. Isso é a forma de começar. É como a gente começa. Eu, na minha empresa hoje, eu tenho várias parcerias. Mas eu, na minha empresa hoje, eu sou só eu. Aliás, agora eu mudei de empresa, então eu tenho uma sócia. Mas assim, a nossa empresa é pequena ainda. A gente Mas tem já tem sócia? parceiros. Já tenho uma sócia, eu já cresci, eu já mudei de Olha, MEI. Então, olha só, eu sou uma pessoa que já cresci. Mas eu comecei lá atrás, sozinha, fazendo tudo. Ai, putz, eu tenho que publicar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. A Mari deve ensinar esse monte de coisa para vocês. E dá um desespero no começo, né, Mari? Nossa, sou nossa, me eu, tenho que fala. fazer tudo isso. E aí, tem algumas coisas que eu ensino para os empresários grandes e que a gente se começa a usar quando a gente é pequeno, isso muda o nosso jeito de enxergar a nossa empresa. E a primeira coisa, o primeiro passo que eu quero contar para vocês é uma coisa que muita gente ignora quando tem um negócio. Que eu vou falar sobre a cultura da empresa. O que é isso, Karina? Cultura? Não é só empresa grande que tem isso? Não, não, não.
E não é também, eu atendo normalmente pequenos e médios empresários, eu não atendo empresas grandes. Para empresas grandes eu faço palestra, eu faço outras coisas. Mas normalmente eu atendo pequenos e médios empresários. E a cultura é importante independente do tamanho de empresa. Então, se você está começando hoje, sugiro que você pense em cultura. Mas, Karina, me explica o que é isso. Não tenho a mínima ideia do que é cultura. Cultura nada mais é do que o jeitão da sua empresa. Qual que é o jeito da empresa que você quer? Exemplo, a empresa da Mari, Mulheres que Brindam. O que ela acredita? Que juntos a gente pode muito mais, certo? Isso faz parte da cultura da empresa da Mari. Eu acredito na minha empresa que o crescimento contínuo é fundamental. É um dos valores da minha empresa. Então, quando a gente fala de cultura, a gente começa a pensar quais são os valores que são muito importantes para a gente e, como consequência, para a minha empresa, e que se ele deixar de existir, não faz sentido ter empresa. Vocês já pararam para pensar nisso algum dia? E se não pararam, eu quero que vocês peguem papel e caneta, porque eu gosto de live com papel e caneta. Pega papel e caneta e escreve. Vou pegar quais também, são que eu sou ruim. Os valores importantes para você. Eu vou contar os meus, tá? Sem querer influenciar vocês. Hoje eu estava pensando isso, né? Porque eu tenho um valor de comprometimento muito grande. E aí, quando eu preciso de alguém até para fazer alguma parceria, alguma questão, eu já busco pessoas comprometidas. Você vê, hoje de manhã, a gente não se falou até o horário da live. Por quê? Porque eu sabia que você ia estar aqui no horário da live. Não é aquela questão que eu fico preocupada, será que fulano vai cumprir o compromisso, será que vai dar certo? Por quê? Porque eu sou comprometida com os meus. Então, no meu entorno, eu quero pessoas que se comprometam também. Eu acho que esse é um dos valores, para mim, assim, que é muito forte. E você, Karina, como é que é? Quais são aquele mais perrengue, assim? O meu valor top é confiança. Que é bem... E aí, gente, é o que a gente fala. O nome que a gente dá para o valor, a gente precisa saber o que é aquilo. E para mim, quando eu falo em confiança, tenho confiar na Mari porque ela é comprometida. Para mim, eu também confio plenamente na Mari, tanto é que a gente estava super tranquila, a gente falou, tá, a gente acordou o que a gente ia falar e hoje tá tudo certo, beleza, as duas vão entrar e a gente vai fazer a live. Então eu confio nas pessoas até que me prove o contrário. Eu costumo dizer isso, que tem gente que desconfia até que prove o contrário. Eu não. Eu chego confiando. Depois, se a pessoa me prova o contrário, aí também para voltar atrás é difícil, mas é um valor mega forte da Karina e que também é da minha empresa. Porque para mim, a palavra tem um poder muito grande. Quando a gente fala, a gente precisa fazer o que a gente fala. Eu acredito nisso. Tanto é que no meu primeiro livro, o tema do meu primeiro livro que eu escrevi é o valor da sua palavra. Porque isso é um valor master para mim. A pessoa que fala uma coisa e faz outra, eu já olho desconfiado e falo, acho que eu não posso confiar nessa pessoa, não. Mas isso é um valor da Karina. E quando a gente fala de valor, gente, cada um tem o seu. Por isso que eu quero que você tenha um papel na sua frente para escrever qual é o seu. E não tem valor certo, valor errado, valor bonito, valor feio, não tem. Tem o seu valor. E quando você entende quais são esses valores, você consegue começar a desenhar o que é importante na sua empresa. Vocês percebem que até esse momento eu não falei nada de verdade sobre empresa? O primeiro passo é saber o que é importante para você. Que a empresa espelha, né, Karina? A empresa é só um reflexo do dono. E olha só, até pensando nos negócios, né? Porque a gente quer que dê certo, né? A gente quer ser grande, mas às vezes esbarra em alguma questão que o cliente também, para estar perto de você, para comprar de você, para você conseguir negociar com o fornecedor, passa por esses valores. Né? Quem que vai fazer negócio com alguém não confiável? Quem que vai fazer negócio com alguém que não se compromete, falou que vai fazer uma coisa e não cumpre? O cliente faz um pedido do bolo para a festa às 3 da tarde, ele precisa confiar, porque ele está pondo o sonho da festa na sua mão. Não é só um bolo. Né? Tem todo aquilo que está por trás daquele bolo que vai fazer parte de um evento incrível. E como que a gente vai estragar o brinde de alguém não cumprindo um compromisso?
né? A família tá lá, é o momento de festejar com eles. E o seu bolo, ele já deve ser honrado, porque ele faz parte daquela história. A pessoa te escolheu para fazer o bolo, que é o centro da atenção de uma festa, né? A criançada, o pessoal, todo mundo quer provar. Então, a gente tem que honrar o compromisso que a gente fez com o cliente, a questão da confiança, de cumprir os horários, porque isso faz a gente ser grande também, né, Karina? Com certeza. E os valores e a cultura, ela permeia tudo à sua volta. Ele começa em você, mas ele precisa ser olhado com colaborador, com fornecedor, com cliente. Eu já rejeitei cliente porque eles não tinham os valores que eu tinha. E eu falei, não dá, procura outra pessoa. Não sou eu que vou te atender da melhor forma. Por quê? Porque quando a gente não acredita naquilo que a pessoa está ali na sua frente falando, não dá para ir. Não tem como atender bem. E aí eu indiquei um colega que foi super ótimo o processo, mas assim, eu não ia conseguir atender aquele cliente. E aí eu simplesmente indiquei uma outra pessoa. E tá tudo bem, porque aí eles se combinaram lá nos valores deles e tava tudo ótimo. E não é que é pior, melhor, nada disso. Só não tem o meu valor. E eu respeito o meu valor. Então, quando vocês aprendem, e isso, gente, é importantérrimo quando você decide ter um negócio. Quando você enxerga quais são os seus valores, isso é libertador. Você começa a aprender a escolher melhor as coisas. Quando você olhar, você vai falar, isso aqui não bate com o meu valor. Então já acende uma luzinha amarela? Não combina comigo, né? Não vai me fazer não bem. Não combina. E tem muita gente que se sujeita a coisas, mesmo sem ter o valor, porque fala, nossa, eu preciso do dinheiro. Eu posso te garantir que se você ouvir os seus valores, se você tiver eles muito forte aí com vocês, o dinheiro vai aparecer. Mas acredita, vai pelos seus valores. Eles são muito, muito mais importantes do que o dinheiro, de verdade. Pode parecer que não no começo, que fala, mas Karina, que louco, eu vou falar não para um cliente. Você vai falar não para esse, vai aparecer dois que são muito parecidos com você e que você vai amar. É difícil acreditar no começo, né, Mari? E o dinheiro, a gente, eu lembro de mim antes, né? Empreendi várias vezes não consegui crescer, até por causa desse desalinhamento aí com os meus valores. Mas o dinheiro que você vai ganhar, fruto do seu trabalho, ele é o recurso que você usa para viver os seus valores. E aí não adianta você ter uma empresa com muito dinheiro, mas que você faz um trabalho que não te satisfaz, que não te realiza. Você atende um cliente que, de repente, que nem você falou, o cliente não tinha os valores que combinam com o meu, me sinto meia deslocada, mas faço pelo dinheiro. E aí, que negócio é esse que eu tenho, que eu trabalho todos os dias e não me traz felicidade no fim? Não me traz a realização, o sucesso que eu quero. Porque o sucesso não é o dinheiro. Sucesso é a sensação que eu tenho quando eu vejo que o meu negócio está dando certo, está crescendo, está evoluindo e ele tem a minha cara. Aqui no Mulheres que Brindam, eu falo muito disso. A gente precisa querer. Tem a mulherada que quer e tudo bem, estou lá para ajudar, mas tem a mulherada que não está afim. E eu também não posso obrigar. Tá tudo bem para ela, não é o momento, tá tudo bem. Então, eu também respeitar, né, os valores e as vontades de quem está perto. Tanto do cliente quanto do funcionário, né, da equipe, dos fornecedores, saber conversar, saber dividir, compartilhar, né, um pouquinho dos seus valores e conhecer os valores do colega. Isso é importante também. Muito legal, Karina. E os valores, Mari, são importantes, por exemplo, quando você começa a crescer, eles são fundamentais quando você vai começar a contratar pessoas para trabalhar com você. Se você faz uma contratação baseada nos valores da empresa, a chance dessa contratação ser muito melhor do que qualquer outra é muito maior. Tem muitos empresários que eu atendo que eles falam, Karina, eu não sei contratar, porque eu contrato, a pessoa vai embora logo, ela não fica, ela não faz o que eu peço. Vocês também sofrem assim? Eu fico pensando, né? Eu ainda não contratei, mas é o que eu te falei, eu estava pensando nisso e eu pensei assim, eu preciso encontrar uma pessoa comprometida. Que eu vou chegar aí às 3 horas ou eu vou fazer aquele serviço para você amanhã e que a pessoa faça, porque se ela não faz, já mexe comigo, porque caramba, eu tenho essa questão do fazer o que precisa ser feito na hora combinada. Então, eu estava pensando, preciso buscar essa pessoa comprometida. Eu preciso, sim, em alguns momentos aqui na minha atividade do dia a dia, uma edição de vídeo, uma coisa que me toma um tempo,
E aí eu preciso delegar, porque quando a empresa começa a crescer, você começa a delegar. Falando nisso, eu até recebi uma pergunta na caixinha, né? A pessoa falou assim, eu não estou conseguindo fazer tudo sozinha, e agora? Eu não vou crescer? E aí, vou deixar você Vai! responder, Karina. Aproveita aí a deixa da cultura. Adoro isso. Porque quando a pessoa começa a não dar conta, eu vou contar pra você, você enxerga que você não dá conta, mas você não tem ideia do que você precisa fazer. Aposto. Conta aí pra mim. E aí, a gente precisa aprender a delegar e não delargar, como eu falo. Por quê? Quando a gente está sozinho e a gente começa a empresa, a gente tem um amorzinho pela empresa, não tem? Tipo, nossa, eu faço tudo, eu sou poderosa, essa empresa cresceu por minha causa, que lindo. Só que para você crescer mais, você precisa ter pessoas e processos. E as pessoas são fundamentais para você crescer. Dificilmente uma empresa cresce se não tiver pessoas. Então, se você está aí e acha que, Karina, não quero ter funcionário, tô fora, dá muita dor de cabeça, cuidado. Você vai querer ficar desse tamanho? E aí eu tenho que te dizer uma coisa que dói, que não é fácil ouvir. Normalmente, quando você não está crescendo, você está morrendo. Não dá pra gente ficar parado. Então pensa nisso. A gente precisa aprender a delegar para as pessoas que estão à nossa volta, para que sobre tempo para a gente fazer o nosso negócio crescer. Porque senão, você vai ficar aí no dia a dia fazendo tudo que você tem que fazer, que nem uma louca desvairada, e não vai ter tempo para olhar o que seu negócio precisa para crescer. Verdade. A gente fica Bem naquela de eu verdade. preciso fazer. Quem faz bolo, por exemplo, que a Mari deu exemplo. Vai ter uma hora que você precisa de uma ajudante. É uma necessidade. Você precisa pensar nisso. Você precisa se preparar para ter uma ajudante. Você precisa ter uma reserva para falar, agora dá para ter uma ajudante, agora eu consigo pagar uma ajudante. A gente precisa pensar nessas coisas, pensar no nosso, e aí eu já vou falar um pouquinho do segundo passo, que é a gente precisa controlar o que a gente faz. Então a gente tem a cultura e a gente precisa ter o controle do nosso negócio. O que é o controle do nosso negócio? Será que a gente sabe o quanto entra de dinheiro e o quanto sai, por exemplo, do nosso negócio? Ou o negócio tá andando, tipo, tá andando, Karina. Sobra um dinheirinho lá e tá tudo bem. É assim que você controla o seu negócio? Por mais que ele seja pequeno, se você não começar a controlar a partir de agora, quando ele crescer, você vai pirar. Eu posso te garantir. E eu vejo empresas, gente, que faturam mais de 1 milhão e que ainda é muito, muito, muito bagunçado. E olha só, números grandes, né? E uma coisa que eu aprendi, Karina, que a gente fala dos 4 pilares, né? Do controle, do fazer o dinheiro e tal. E o controle é um dos pilares para você conseguir ter uma vida rica, uma vida tranquila financeiramente. E aí, eu sempre falo na mentoria Mulheres que Brindam, né, para as meninas, que você não precisa ter muito dinheiro para poder começar a controlar. Porque o universo, ele quer que você mostre para ele que você controla aqueles R$ 300 que você recebeu e o que você fez com ele. Você recebeu 1.500, o que você fez com ele? E se você não mostra a capacidade para o universo de, olha, eu consigo controlar um faturamento de 1.000, um faturamento de 2.000, então agora pode me mandar mais. E aí, quando a gente não exerce o controle, não fecha esse pilar na nossa vida, né? Dos 4 pilares dessa vida tranquila que a gente quer desenhar financeiramente. Então, teve uma mentorada minha, ela falou assim, agora na pandemia eu não estou controlando nada, porque eu nem estou tendo muito dinheiro. Tá, o pilar controle não é quantidade. Se você está tendo pouco dinheiro, qual é o controle que você tem sobre esse pouco de dinheiro que você tem? E, nossa, depois que entende eu preciso exercer esse pilar na minha vida, na minha empresa, para que ela possa dar um passo a mais. Porque até para mim contratar mais alguém, eu preciso saber se a minha empresa tem condições de pagar um funcionário agora. E se eu não tenho clareza desses números, está tudo muito bagunçado, cresce e depois tem um tombo gigante, porque não dá conta de manter aquilo. Não é isso? E não só isso, né, Mari? Dá medo. Quando você não tem controle, você não sabe o que você pode e o que você não pode fazer. E aí você não cresce simplesmente porque eu tô com medo. Eu já atendi empresas
Que a pessoa chegou falando para mim, não quero olhar nada, Karina. Eu não olho para nada porque eu acho que tá tudo uma catástrofe. Quando a gente começou a fazer o levantamento para ela poder controlar, ela fez, não tá tão ruim quanto eu pensava. Eu acho que eu posso andar mais. Olha só, que incrível. E tem gente que acha que tá tão na merda, que nem olha. Mas se você olhar, você vai ver que tem uma luz no final do túnel. E quando a gente olha que tem uma luz no final do túnel e que a gente controlando, a gente chega mais rápido naquela luz, é lindo. E aí esse controle traz segurança, né, Mari? É brinde na certa, né, Karina? Com certeza, é brindar. Imagina, você trabalha todo dia, você vai lá, faz suas atividades, não importa o ramo que você faz, você vai lá e coloca a sua energia em algum negócio, ou na empresa, ou fazendo artesanato, não importa, fazendo bolo, só que você não consegue brindar pelo fruto daquilo. Eu faço, eu vendo, eu pago todos os fornecedores, os boletos, aí eu faço de novo, vendo, pego bastante pedido, vendo, mas e aí? Que horas que eu olho pro meu bolso e falo, nossa, tem dinheiro, vamos brindar essa noite, Karina, vamos sair, vamos comemorar, vamos juntar a família e fazer um passeio. Porque você vai medir isso na sua vida pessoal, né? A empresa vai crescer, que incrível, mas a empresa tá lá, crescendo, gigantesca, e você na sua vida tá lá chupando dedo. Não consegue fazer nada, não sobra R$ 1 para você, né? Então, como é que vai brindar por uma vida incrível se eu não tenho controle nem do quanto eu vendi esse mês? Quantos empresários não sabem quanto vendeu esse mês? Não é, Karina? Muitos! E ainda, o não só não sabe o quanto vendeu, essa ainda a maioria consegue te responder. Agora, quando você pergunta, quanto sobrou de dinheiro? Sério, gente, se tiver 10, 15% de pessoas que me respondem esse número, é muito. E não é tão difícil de aprender. O brinde, né, Mari? É o brinde. Mas é o brinde, né? É o quanto sobra. Porque é o que eu falo para os meus mentorados, para os meus clientes. Gente, ter uma empresa é o investimento mais arriscado que tem. O que acontece quando a gente coloca o nosso dinheiro no investimento que é arriscado? O retorno não precisa ser maior? Então a gente precisa ter retorno quando a gente tem uma empresa. E se você não sabe o que é retorno, é dinheirinho no bolso. É dinheiro na sua empresa para ela continuar vivendo e dinheiro do seu bolso. Porque se não tiver dinheiro no seu bolso, você vai desanimar. Você vai falar, o que eu tô trabalhando que nem uma camela? Para nada. Para chegar no final do mês eu não consigo nem comprar um sorvete no shopping pro meu filho. Eu quero brindar de diversas formas. Com meu filho, com meu marido, com os meus amigos. Eu gosto muito quando você fala do risco. Porque a gente tem aquele receio, eu vou me arriscar, é ruim, não vai dar certo, eu vou investir um dinheiro e vou perder. E o risco, assim, quando a gente incorpora que o risco de você ter uma empresa grande que deu certo e vai ter vários brindes lá na frente, é o risco mais gostoso que existe. Eu acordo, a Karina também, a gente acorda, se arrisca o dia inteiro, né, com várias atividades e corre um risco incrível de ter uma empresa grande. Mas por quê? Porque a gente faz o que precisa ser feito da forma que deve ser feita. Porque eu tento fazer. Quem tenta não faz, né, Karina? Ou você faz da forma certa ou você não faz. E aí, ou você brinda ou você não brinda. Não tem muito meio termo. E aí eu quero correr o risco de aprender como se faz isso acontecer na minha vida. Porque a empresa cresce, eu vejo retorno no meu bolso, na minha vida, nas fotos que eu tenho para postar. Né? Passei, postei. Tem gente que gosta de postar tudo. Eu não gosto, mas tudo bem. Mas tem gente que brinda postando foto. E, nossa, não tenho nada de novo para postar. Porque nunca sobra dinheiro para fazer mais nada. Então, vamos correr o risco de dar certo. Né? Aprendi isso aí numa das mentorias que eu fiz, falando até de investimento. Né? O pessoal tem muito medo de investir. Até investimento é um investimento de risco? Você tem o risco de ficar milionário, por exemplo. Que risco ruim pra caramba, né, gente? Então, acho que vale a pena, às vezes, cometer um pouquinho de aventura, né? Vou me arriscar e vou mudar um pouco. E é o que a gente fala, né? Aí vem outra parte que eu gosto muito, que é o terceiro passo, tenha um planejamento. Quando a Mari fala de risco, o que você precisa saber para arriscar? Você precisa enxergar até dezembro, como está a minha empresa? Tenho dinheiro, não tenho dinheiro? Porque se você enxergar que está sobrando um dinheirinho, será que eu arrisco em colocar mais alguma coisa diferente na minha empresa?
Só que só dá para arriscar quando você tem um planejamento. Quando você olha que, putz, é possível fazer isso, eu não vou me afundar, eu não vou ficar devendo para todo mundo se eu decidir fazer isso hoje. Então, o planejamento é o terceiro passo que é mega importante para a sua empresa crescer. Você não olha só daqui para trás. Você olha daqui para trás como foi, como eu estou hoje e olha o futuro. E posso garantir para vocês, 95% das empresas pequenas não olham para o futuro. Tanto é que quando começou a pandemia, Mari, eu sentei com todos os meus clientes para a gente fazer uma estimativa de como seria até dezembro, se desse a maior merda do mundo. Todos os meus clientes que fizeram esse planejamento passaram pela pandemia muito mais tranquilos do que quem não tinha esse planejamento. Por quê? Porque ele sabia o que ele ia precisar negociar, o que ele ia ter que parar de pagar porque não ia dar. Ele começou a enxergar o que ia acontecer. E ao longo da pandemia, a gente foi vendo que foi tudo muito trash. No começo, vai ser um mês, vai ser 2 meses. A gente fez o planejamento lá atrás até dezembro. Então, muitos enxergaram, meu dinheiro acaba em agosto. Meu dinheiro acaba em outubro. Meu dinheiro acaba... E aí ele tinha que ver o que ele ia fazer. Se o dinheiro acaba e não estiver entrando, você vai fazer o quê? E aí muitos se reinventaram. Que é quando a gente fala de aprender a fazer dinheiro de uma outra forma. Eu tenho uma cliente minha, ela tem uma loja que fazia enfeite para festa, sabe, Mari? Coisa para casamento, todos aqueles enfeitinhos. O que aconteceu com as festas na pandemia? Parou tudo, né? Só que ela tem máquinas incríveis na empresa dela para fazer tudo isso. O que ela viu? Que as máquinas que ela tinha poderiam fazer os totens de colocar álcool gel. Ela começou a fazer totem de álcool gel e a empresa dela faturou muito mais do que faturava antes. Por quê? Porque ela se planejou, porque ela se reinventou. A gente só consegue se reinventar quando a gente está enxergando para frente. Quando a gente tem um planejamento para olhar e ferrou, daqui eu não consigo ir mais. O que eu preciso fazer de diferente? Então, nesse terceiro passo... Eu achei legal que você falou, né? Que você juntou os empresários para planejar para entrar na pandemia. Ali, quando começou a coisa, né? O caldo começou a entornar. E tem muita gente que está num problema, está numa situação que ainda não descobriu como é que vai fazer para se reorganizar. E aí pensa assim, vou no banco pegar um dinheiro emprestado. Isso vai resolver meu problema. Né? Eu vou pegar um empréstimo com o parente para comprar material porque agora eu não tive entradas financeiras e preciso resolver. E até para sair da crise também precisa de um planejamento. Porque se a pessoa está lá com um monte de números, né? Algumas das minhas clientes falam assim, eu anoto tudo. Tá, mas eu não sei o que eu faço com isso. Né? Isso é uma coisa que eu ensino lá na mentoria Mulheres que Brindam. Eu tenho um monte de anotação, um monte de caderninho, número legal. Mas o que eu faço com isso? E eu explico para elas, os números, quando eles estão organizados da forma correta, eles te falam o que você tem que fazer. Não é nem você que decide. A sua própria forma de organizar os números vai falar, olha, você precisa reduzir esse custo fixo. Olha, você está gastando muito para produzir e gerar esse faturamento. Então, você tem que reduzir o valor que você gasta para produzir o seu produto para vender. Ou você precisa, você tem uma margem financeira aqui para investir numa máquina nova, né? Para investir na fachada nova, pinta sua loja para chamar atenção. Então, os próprios números conversam com você. E aí, quando elas descobrem isso, elas falam assim, nossa, e eu pensei que era só anotar. E não é só anotar, porque anotar, você, de novo, não está exercendo controle. Você só está registrando. E também não está planejando, né? Não está. Ou você só tem os números escritos. Vendi X, comprei X, gastei X, paguei o fulano, né? E aí elas também falam que não é tudo isso, né, Mari? E aí fica só no registro. E o registro não vai fazer a empresa crescer também, né, Karina? E uma coisa bem importante que a Mari falou, você registrar e depois parar para olhar como você controla e como você planeja, é o que te dá forças para você continuar. Porque só ter os números ali no papel, quando você pergunta, sobrou dinheiro? Não sei, eu anotei ali, mas se sobrou, não sei não. Então, aprender isso, que é o que a Mari falou que ela ensina no Mulheres que Brindam, é fundamental para você saber quanto sobra de dinheiro nesse mês, provavelmente o quanto vai sobrar no mês que vem e assim por diante. E se não for sobrar, o que eu faço para fazer sobrar?
Porque qual que é o nosso objetivo com a empresa? Ter dinheiro. Todo mundo precisa de dinheiro. Nesse mundo que a gente não vive mais de escambo, de nada disso. A gente precisa sim ter dinheiro para realizar os nossos sonhos, para pagar as nossas contas, para fazer tudo. Então, ter dinheiro é fundamental. Faz parte do sucesso. Não é o sucesso como um todo, mas é uma parte importante do sucesso. Tem gente que fala assim, Karina, eu tô super feliz com o meu negócio, eu tô, nossa, realizada, tô vivendo a vida que eu queria. Eu falo, e quanto sobra de dinheiro no bolso? Nada. Tem certeza que você tá feliz? Porque sem dinheiro do bolso, difícil a gente estar mega feliz. E outra coisa, às vezes a empresa tá andando pequena, mas está girando, mas até quando eu quero que a minha empresa seja pequena? Eu recebi uma outra pergunta, eu anotei aqui as perguntas na caixinha, Karina. Porque a moça falou que tem uma empresa pequena e assim, que ela sente que ainda, agora que está deixando de engatinhar, está crescendo um pouquinho mais, e ela perguntou que horas é o momento de começar a fazer o controle do dinheiro. Sempre. Já, por favor, se você não faz ainda. Você vê como é que é, né? Porque se você já se você fez o primeiro produto para vender, você já tem que ter esse controle. Né? Ela pensou assim, acho que depois de 6 meses, depois de 1 ano, eu tenho que começar a controlar. E, na verdade, se você controla desde o primeiro dia, desde as primeiras encomendas que você pega, quando chega lá naquele primeiro ano que você achou que ia estar engatinhando, você já está andando. Né? Daqui a pouco a empresa já está correndo, já está precisando de ajuda para crescer aí onde você tem um ajudante, um contratado, né? Uma pessoa para fazer parte da sua equipe. Isso é muito legal. Tem uma coisa importante, Mari. O planejamento pode começar antes da empresa existir. Eu vejo muita gente começando empresa sem ter ideia do quanto precisava de dinheiro para fazer aquela empresa começar. Tem muita gente que acha, principalmente quem abre franquia, essas coisas, eu só preciso investir o valor da franquia. Quem te contou isso? Você realmente parou para planejar tudo que você precisa ter de dinheiro hoje para fazer a sua empresa viver por X tempo, até de verdade você começar a faturar? A maioria dos empreendedores que começam não param para fazer essa conta. E tenho certeza que no Mulheres que Brindam, a Mari fala disso, porque para brindar, você precisa começar bem. E precisa ter paciência, né, Karina? Super, super. Porque então, muitas mulheres começam e aí no mês seguinte elas já querem ter um salário. E aí no mês seguinte, esses dias eu vi um comentário de uma das moças lá no Facebook, nos grupos lá que eu frequento, né? Eu comecei a vender semijoias, mas não deu certo. Aí eu perguntei, quanto tempo você foi consistente, né, para que isso crescesse? Eu tentei, fiquei 20 dias, só fiz uma venda e aí eu parei. Gente, ela fez uma venda em 20 dias, nos próximos 20 seria mais 2. E aí a clientela já ia saber, nossa, fulana vende. Na próxima vez que ela quer uma semijoia, ela já sabe onde procurar. Então, depois de 6 meses, depois de 1 ano, já ia ter 20 clientes fixas. E ela não entendeu que é tudo um processo nosso crescimento também, né, Karina? A gente não vai acordar no dia seguinte, fez um post no Instagram e tem 800 mil pedidos naquela foto. Pode se cobrir com a coberta e chorar, dizer que não vai brindar, porque se você pensar isso, você não vai brindar. Agora, se tiver paciência, faz o post, se conecta, conversa, aprende a cuidar das finanças para fazer a sua empresa crescer e seja paciente, a empresa vai começar a dar o ar da graça, né? Caramba, sobrou, consegui ter um saláriozinho ali, não muito grande ainda, mas sobrou dinheiro no caixa da empresa, já não preciso pedir emprestado para o parente para pagar alguma coisa. E foi até uma pergunta que alguém fez, né, lá na caixinha. Preciso pedir dinheiro para minha sogra às vezes para comprar matéria-prima. Karina, responde essa aí, que essa aí eu não vou entrar no mérito, senão eu vou quebrar a taça. Adorei quebrar a taça. Gente, como assim a sua empresa não tem dinheiro para comprar a matéria-prima? Alguém já ouviu falar em capital de giro? A Mari com certeza fala dessas coisas com vocês também. Mas quando você tem uma empresa, você precisa entender qual é o dinheiro que você precisa
para poder repor o seu estoque e continuar vendendo até que o seu cliente te pague. Porque nem todos os seus clientes vão te pagar à vista. Levou o produtinho e te pagou. Se fosse assim, seria lindo. A gente precisa, sim, ter a maior parte dos nossos clientes pagando à vista. Mas não é isso que acontece sempre. Então, se não acontece isso, você precisa ter um capital que você vai repor estoque, voltar a ter mercadoria até que esse cliente pague e o negócio comece a girar. E esse capital de giro, tem muita gente que quando abre um negócio, ignora que ele precisa existir. Estoque? Preciso repor estoque? Senão você não vai ter o que vender. E aí? E pedir dinheiro para a sogra, gente, pode causar muito mais tumulto do que vocês imaginam. Se for aquela sogra que fica jogando na sua cara depois, que te emprestou dinheiro, já pensou o que é isso? Não, o pior, se o negócio dá certo, se cresce, ela vai falar só cresceu porque eu ajudei. E aí o mérito já nem é seu, é de verdade da sogra. Porque ela realmente, se não fosse ela, o seu negócio não ia para frente. Tem um monte de gente aqui, ó. A Márcia, que é pintura em tecido, Mimos de Sheila. Gente, sejam todos bem-vindos aí, porque a gente vai falando, é muito ensinamento que a gente está aqui para transbordar para vocês. E não dá conta, gente, de ler, se concentrar para não perder o fio da meada. Duas comunicadoras aqui trabalhando no psicológico para não perder o rumo da conversa. Mas é isso aí, gente. Tem muita gente aqui, ó. Dica de ouro de como controlar. Dá uma dica de ouro aí, vai, Karina. Como controlar? O que é assim? O que pode ajudar uma pessoa que não sabe fazer e para que ela consiga ter esse controle, pelo menos o básico do controle, assim, a essência? Primeira coisa, anote tudo o que entra e o que sai na sua empresa. Tudo, tudo. Comprei uma bolinha, anote. Comprei uma caneta, anote. Tudo, sem exceção. Sabe por quê? Porque quando a gente começa a anotar, que é o que a Mari falou, pode ser uma parte chata para quem não faz isso hoje. Só que a gente começa a saber para onde o nosso dinheiro está indo. Muitas empreendedoras, eu tenho certeza que falam para Mari, eu até recebo bem, mas não tenho a mínima ideia para onde vai o dinheiro. Vocês escutam isso ou vocês vivem isso? E aí, quando você começa a anotar tudo que entra e tudo que sai, vocês vão começar a olhar para onde vai o dinheiro. E pasmem, a primeira vez que eu fiz isso na minha vida, sabe para onde ia o meu dinheiro? Para o café. Como assim, Karina, para o café? Para o café. Eu era uma pessoa que adoro café, amo tomar café, só que eu não tomava um café na padaria. Eu tomava um café na Copenhague, eu tomava um café chique não sei onde. E aí, eu gastava uma fortuna, gente. Vocês não têm ideia de quanto eu gastava de café. A primeira vez que eu olhei para isso, eu fiz, socorro, eu gasto tudo isso de café, nem é tão bom assim. E aí, com isso, eu aprendi que não era para eu deixar de tomar café, porque eu amo café. Mas eu ia tomar este tipo de café uma vez da semana, ao invés de todo dia. E olha como a gente consegue mudar. Só que para mudar, a gente precisa enxergar. E para enxergar, eu preciso começar a controlar. E é mágico isso aí mesmo, Karina, porque eu me lembro, a primeira pessoa que me alertou que eu gastava dinheiro à toa, isso faz mais de 10 anos, e eu comecei a anotar. Foram 30 dias de anotação. Eu já estava adiando a minha faculdade há mais de 5 anos, porque não tinha dinheiro para pagar. E aí, quando eu anotei aqueles 30 dias, eu vi que eu gastava quase R$ 400 de porcaria na rua, que eu andava nas lojinhas, ia vendo, ia comprando, ia comendo. E nesse dia que eu fiz esse levantamento, eu fui fazer minha matrícula da faculdade. Isso 2011, 2012. Porque eu tinha dinheiro. Onde ele estava enfiado, que eu não sabia. Nessa época, era do meu trabalho CLT, né? Eu nem empreendia. Mas como o dinheiro não preencheu o valor da minha faculdade, eu fui fazer bolo de pote e fazer renda extra. Porque se a gente tem um sonho que é brindar por uma conquista, a gente vai se virar. Vai fazer um negócio que a gente tem crescer, vai criar um negócio do zero, perdi o emprego na pandemia. Eu quero brindar ou eu não quero brindar? A pergunta é essa, Karina, eu sempre falo. Quando elas começam a desanimar, às vezes lá no grupo da mentoria, eu já pergunto. E aí, não vai brindar mais? Vai pôr a taça no armário? Vai fechar a porta? Tá tudo bem. Mas se você quer brindar, precisa passar por isso. Eu não falei para vocês, né, pessoal? A Karina Ikeda,
ela é a minha mentora, né? É ela que me ensina a fazer o meu negócio dar certo, fazer o meu negócio crescer. E ela trabalha com empresários de médio e grande porte, né, Karine, que você falou? E Pequeno e como ela médio. tá como que ela tá com esse pessoal de médio porte, eu falei para ela, Karina, eu quero trabalhar com aquela empreendedora pequena, que tem 1 ano, 2 anos, não sabe como sair daquele ciclo que ela já tá. Ela até vende muito, ela produz, ela pinta, ela é artesã, ela faz bolo, mas ela não sabe fazer isso sair do lugar. Então, a Karina é a minha mentora, né? Eu invisto, corri o risco de aprender, isso é incrível, com ela, para que ela me ensinasse coisas desse mundo dos empreendedores de médio porte, porque eu quero chegar lá. E eu hoje estou ensinando a mulherada no Mulheres que Brindam aí, segunda-feira que vem já é a turma nova, a turma 3, para que vocês consigam pegar tudo isso que a gente falou e colocar em prática. E uma coisa que faz muito parte, que nem ela falou da cultura, né? Faz muito parte do meu trabalho de tirar o techniquez, sabe, Karina? De facilitar. Porque às vezes, se a gente ficar falando aquela sopa de letrinhas, aquele empresário grandão, ele até entende. Mas aí a gente pega aquela empreendedora que ela trabalha tanto, 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 ela nunca parou para entender essa questão da organização, e eu trago na mentoria de uma forma menos técnica possível. Eu pratico, eu faço junto, né? Pego os exemplos, tiro as dúvidas, perguntas. E assim, eu acho que fica o convite aí para quem quiser correr o risco, né? Tem aquelas que querem brindar, tem aquelas que não querem brindar e tá tudo bem. Mas o risco de aprender mais vale muito a pena. Karina, me fala, quantas vezes você correu o risco de aprender mais? Investiu realmente? Vai, fala aí os números. Nossa, eu já investi demais da conta, Mari. E por muito tempo eu só investia. Porque eu achava que só investir eu ia crescer. Só que não. Quando a gente entra em ação, é de verdade quando a gente cresce. Quando a gente decide brindar, a gente entra em ação. Então, assim, o investimento é enorme, eu amo estudar. Sério, já investi muito, muito dinheiro para fazer tudo isso que eu faço hoje, porque eu amo aprender. Só que o que eu vi? Que eu colocava o dinheiro e guardava numa caixinha. De que serve um conhecimento guardado na caixinha? De nada, gente. Então, eu decidi ensinar para as outras pessoas o que eu faço e colocar todo esse meu conhecimento para que a gente faça com que empreendedoras como vocês possam crescer, ficar gigantes. Eu amo quando os clientes me mandam, Karina, você não tem ideia, eu tripliquei o meu faturamento. Caraca, gente, isso não tem preço. Eu tenho uma cliente minha que ela multiplicou por 9 o faturamento dela. Ela já era uma empresa um pouco maior, mas ela multiplicou por 9 o faturamento. E tendo lucro, porque é o que eu falo. Não adianta só multiplicar faturamento. Faturamento é vaidade, lucro é sanidade e caixa é rei. Ter dinheiro no bolso, gente, você pode negociar, você pode fazer um monte de coisa que você nem imagina. Então é isso aí, Karina. Hoje fica esse aprendizado aí. Deixa eu ver se eu comi alguma perguntinha. Você falou os 3 passos, né, Karina? A cultura, controle e planejamento. Cultura, tá. Controle e planejamento. Com esses 3 passos, você vai longe. Não importa o tamanho que você tenha hoje. Você será uma empresa grande se você olhar para essas 3 coisas. Ficou só mais uma perguntinha aqui, Karina, para a gente encerrar. Eu não consigo tirar um salário para mim porque nunca sobra. O que a gente fala para essa pessoa? Que tal um desafio de fazer sobrar? Como assim, Karina? Sabe o que a gente falou do controle? Coloca tudo aí no papel, com certeza vai ter coisas que você gasta e você não precisa. O que tá aí que você está gastando hoje que pode virar o seu salário e você não precisa colocar o dinheiro naquilo? Muito bom. E realmente, quando você anota, você fala, meu Deus, eu não acredito que eu comprei tanto disso, né? E também não tem problema você comprar tanto disso, mas põe no planejamento, né? Eu quero gastar, eu tenho uns conhecidos que gastam muito dinheiro com corrida de rua. Só que eles gastam muito. E aí se enrola, né, também, não tem jeito. Mas eu quero gastar 5 corridas de rua, inscrições, então eu vou planejar. Eu posso gastar muito disso, mas tem que caber naquele dinheiro que eu tenho, nos meus números, né? Então, quando você anota, você tem essa clareza. Muito legal, clareza, inclusive, se precisa de uma renda extra para fazer isso.
Porque se quer brindar a corrida, quer brindar os 5 km, os 10 km da corrida, eu faço renda extra para pagar mais 2, 3 inscrições. E não tem nada demais viver a vida que eu quero. Não é assim? Se o dinheiro que eu tenho ainda do meu negócio não está dando o lucro que eu queria e o salário que eu ponho no meu bolso para poder pagar a corrida, eu vou vender coxinha, vou vender bolo, vou fazer uma outra coisa que me renda mais. Ou eu vou aprender a fazer isso aqui me dá mais dinheiro. E aí é onde você consegue fazer um número que vai entrar no seu bolso, é uma escolha nossa, né? A gente cria ações para aumentar o número que vem para o bolso. Porque bolso vazio não dá. Aí é a mesma coisa que brindar no copo americano. Aí não rende, aí não vira. O brinde é assim, né, Mari? O brinde tem que ser de assim. Bora brindar? Bora brindar. Cadê o print da tela? Deixa eu ver se eu consigo. Cadê, Karina? Peraí, que não foi, não. Gente, vamos fazer print. Printei. Não sei se todo mundo printou. Marque a gente nos stories. Escreve lá o que aprendeu. Faz a gente aparecer que a gente aprenderam. A gente reposta para mostrar até o trabalho de vocês. Deixa eu ver vocês, né, Karina? Porque a gente vai mostrando vocês para o mundo também. E faz parte aí essa troca, essa contribuição. Karina, agradeço ter aceitado o meu convite, obrigada. Minha mentora top, que me ajuda a crescer. E eu tô aqui com a mulherada, né? Louca para ver essas mulheres brindar também. E é isso aí, Karina. Obrigada, Mário. Turma. Muito obrigada por vocês que estavam aqui com a gente. E bora brindar. Bora brindar. Até mais. Tchau, tchau.